Gestão de Áreas Protegidas, Direção Regional de Conservação da Natureza e Florestas do Alentejo, do ICNF. Informamos que estamos a gravar este webinar e que no final existirá espaço para os participantes colocarem as suas questões. Agradecemos que verifiquem se têm as câmaras desligadas, porque apesar de nós termos essa definição inativa, às vezes por erro do próprio Teams, creio eu, poderá acontecer. Portanto, hoje a nossa sessão é dedicada ao tema abelhas selvagens, esses polinizadores desconhecidos, e contamos com o nosso convidado, Albano Soares. Albano Soares é um naturalista autodidata e desde a infância que desenvolveu um grande interesse pela nossa fauna. Trabalha exclusivamente com insetos há mais de 15 anos, é autor e coautor de livros como, por exemplo, As Libélulas de Portugal, As Borboletas de Portugal, Guia das Borboletas Comuns, Guia de Insetos e Plantas das Estações da Biodiversidade de Mértola, entre outras publicações sobre esta temática. É o presidente da Assembleia Geral da TAGES, do Centro de Conservação das Borboletas de Portugal. Muito obrigada, Albano, por ter aceito o nosso convite. E só um momentinho que eu vou aqui partilhar aqui só a sua apresentação. Creio que já estamos a ver a mesma. Sim. Certo? Então, Albano, passo-lhe a palavra. Ora, antes de mais, queria agradecer muito este convite, queria agradecer ao ICNF, à Alexandra. É sempre um prazer falar sobre estes temas. São conversas muito úteis. Vai ser uma conversa relativamente breve, porque o tema é muito complexo, é um tema que dá para estar aqui horas a falar, não temos esse tempo, nem eu queria amassar as pessoas com tanto tempo com isso. Vão ser só 5 pontos. E vamos começar por explicar o porquê deste título, que parece um bocado paradoxal, que é Abelhas Selvagens, esses polinizadores desconhecidos. Porque toda a gente, quando ouve este título, abelhas, mas por amor de Deus, toda a gente conhece as abelhas, não é? São dos insetos mais conhecidos e mais falados no planeta, e quando se fala em polinização, geralmente é realmente as abelhas, ou melhor ainda, uma abelha que ilustra este tema. O problema também passa um bocadinho por aí, porque nós quando falamos em abelhas, pensamos na abelha do mel, na Apis mellifera, mas acontece que existem outras quase 750, por volta disso, espécies de abelhas que não a Apis mellifera, e sabemos muito pouco sobre elas. Isto é o porquê deste título. Nós conhecemos muito sobre uma espécie, que é uma espécie que inclusive nós cultivamos, e conhecemos e falamos, e sempre que o tema vem ao de cima, aparece a fotografia da abelha do mel, e desconhecemos que temos mais 749, isto é uma maneira de dizer que não se sabe muito bem até quantas espécies de abelhas ainda temos, todos os anos aparecem novas espécies citadas para Portugal, e pronto, por isso, isto é o porquê deste título, as abelhas selvagens, esses polinizadores desconhecidos. Ora bem, então vamos começar por, já dissemos que existem 750 espécies de abelhas, mais ou menos, o que deve surpreender algumas das pessoas, pelo menos. Então vamos falar o que é uma abelha. Uma abelha é um inseto da ordem Hymenoptera, a que pertencem outros insetos que nós também conhecemos muito bem, como as formigas, as vespas. Tem 2 pares de asas, o corpo dividido em 3 partes, como grande parte dos outros insetos. São, no caso das abelhas em particular, geralmente peludas, geralmente não sempre. E ao longo dos últimos... Ora bem, as abelhas essencialmente são muito aparentadas com as vespas, e são vespas que nos últimos milhões de anos descobriram que podiam ser vegetarianas. A diferença é mais ou menos, tem muito a ver com isso.
eu passo a explicar. As vespas, os adultos das vespas, praticamente todos, alimentam-se também de néctar e pólen, como as abelhas, mas depois quando passa para as larvas, isso já é totalmente diferente. As vespas precisam de proteína animal, por isso é que nós vemos muitas vezes, quando fazemos piqueniques, quando estamos a comer, por exemplo, uma sandes de fiambre numa esplanada, lá aparecem algumas vespas à volta, o que elas querem é o fiambre, porque aquilo é fácil de cortar em bolinhas e levam para as larvas. Ora, as abelhas descobriram uma maneira de continuar a alimentar as larvas com o que os adultos comem. Então fazem uma coisa, que é uma espécie de um mel primitivo, que é também conhecido por manteiga de abelha, que é o pólen, o néctar e a saliva, e com isso enchem células onde põem ovos, tapam as células, e é dessa mistura que se alimentam as ninfas, as larvas, aliás. As larvas, essa mistura depois tem também proteínas, e é daí dessa manteiga de abelha, o mel primitivo, ou no caso da abelha de mel, o mel, não é? Que não é assim muito diferente disso, que se alimentam as larvas. As abelhas, morfologicamente, são muito parecidas com as vespas. Existem vespas, uma família de vespas, estou-me a lembrar dos Crabronidae, que estão mais próximas das abelhas do que das outras vespas. Têm também aquela cintura de vespa, tem uma parte do aparelho bucal, como nós vemos aqui neste slide, que forma uma língua também, muitas vespas também têm. Uma grande diferença é que algumas abelhas, a maior parte das abelhas tem de maior parte das vespas, também só é notada ao microscópio, que são os pelos das abelhas são ramificados e os pelos das vespas tendem a ser simples. De resto, são muito parecidas e pertencem até ao mesmo grupo dentro dos Hymenoptera, que são os Aculeata. Vespas, formigas e abelhas pertencem a esse grupo, Aculeata. Esta é uma história assim muito evolutiva, o que é uma abelha, e uma descrição de uma abelha muito rápida. Havia muito a dizer sobre isso. A maior parte das abelhas são solitárias, ou quando muito vivem em agregações, não como a abelha do mel, que vive numa sociedade, que é eusocial, que vive numa sociedade, em sociedade e até muitas vezes com castas muito bem definidas. A maior parte das abelhas não armazena outro tipo de alimento que não seja o alimento que dá às larvas, e depois de completar as células onde as larvas se irão desenvolver, tapa o ninho e vai fazer outro, ou morre, não é? Não fica lá. Só nas nossas latitudes, ou seja, na Europa, só há uma abelha que depois armazena alimento que também serve para alimentar os adultos, e essa abelha é a abelha do mel. Todas as outras não fazem isso. As abelhas não são, a maior parte das abelhas também são muito mais pequenas que a abelha do mel. Existem abelhas maiores, não é? Mas a grande parte é muito mais pequena, porque também por isso são relativamente pouco notadas. E, como eu já disse, não são sociais. Ou seja, cada uma faz uma célula reprodutiva, uma fileira de células reprodutivas, fecha e vai para o outro lado fazer outras células e acabou. Às vezes o que acontece é que fazem em agregações, agregam-se em locais onde muitas das abelhas da mesma espécie fazem células reprodutivas. Existem no nosso país também uma dúzia delas, ou mais, um bocadinho mais, que são sociais. Umas 20 ou 30, no caso dos abelhões, como nós conhecemos por abelhões, que são os bombos, que são quase todos sociais, e que são até utilizados também hoje em dia e são exportados para fazer a polinização de algumas hortícolas. E também no caso de alguns halitídeos, que é uma família de abelhas, depois eu vou já falar a seguir das famílias de abelhas, que também têm uma sociedade, também são eusociais, mas nesse caso não é uma sociedade tão rígida, não tem castas tão rígidas como a abelha do mel, ou seja, tem rainhas, às vezes várias rainhas, não uma rainha, e muitas vezes as que assumem o papel de obreira podem, de repente, no caso de desaparecer a rainha ou as rainhas, assumirem elas também o papel de rainhas, porque nunca deixam de ser férteis.
Pronto, e falei nos 2 primeiros pontos e vamos falar agora no terceiro ponto, a diversidade de abelhas. Exatamente. As abelhas, segundo alguns autores, e eu sigo esses autores, mas estou aberto a outras sugestões, dividem-se, no caso da Europa, porque depois no caso de outros continentes dizem outras famílias. Na Europa há 6 famílias de abelhas. Para alguns autores, essas famílias são apenas subfamílias. Eu, como aprendi assim, continuo a falar em famílias, ou seja, a esse grupo de famílias também alguns autores chamam antofila, que quer dizer próximo das abelhas. Anto quer dizer abelha em grego antigo, fila, filia, quer dizer aproximação, ou chegado a, ou similar a. Ou então apoideia, que quer dizer exatamente a mesma coisa, não é? Ou mais ou menos a mesma coisa. Então, há outros autores que dizem que todas essas famílias são subfamílias de uma coisa muito maior chamada Apidae, e que também pode ser. Nós ainda estamos numa fase em que chamamos apiformes e depois chamamos as outras 6 famílias e que têm nomes. Estamos a visualizar neste momento um slide com um ilustríssimo membro de uma das famílias, que é a família Andrenidae, que é uma família que tem imensas espécies em Portugal, mais de 100 espécies em Portugal. São quase todas espécies primaveris. Muitas espécies destas aparecem mesmo antes da primavera, aparecem no inverno, já no fim do inverno, e aproveitam-se daquelas explosões florais, como por exemplo as amendoeiras, as ameixoeiras, os salgueiros, que são espécies que estão em floração há muito pouco tempo, logo em fevereiro e princípios de março, e são, se calhar, os principais polinizadores dessas espécies. A família Andrenidae, se calhar podias passar o slide mais para a frente. A família Andrenidae é muito complicada, ela própria está dividida em subgéneros, que se calhar vão chegar a ser géneros. Temos aqui mais uma espécie, que é uma espécie que alguns nesta família, como em todas as famílias, temos elementos generalistas, ou seja, que vão a vários tipos de flores, como é o caso, a abelha do mel, que não é desta família, também vai a vários tipos de flores, e que nós chamamos poliléticos, mas depois também temos especialistas, que são os oligoléticos, e que agora estamos a ver uma especialista em apiáceas, em flores da família da cenoura, plantas da família da cenoura, do aipo, do funcho. Esta abelha, a Andrena fulvicornis, só vai a plantas dessa família, só vai buscar pólen e néctar a plantas dessa família. Isto é muito importante, porque há depois uma ligação planta-animal muitas vezes muito grande. Existem abelhas, como vão ver aqui mais para a frente, que só vão a uma planta, que só recolhem néctar e pólen de uma única planta. E pode seguir o slide mais para a frente. Tumba, obrigado. Temos aqui uma generalista, esta Andrena variabilis é generalista, mas como aparece um bocadinho mais tarde que as outras Andrenas, já no início do verão, já não tem muita escolha e vai geralmente a plantas da família dos cardos, dos malmequeres, que são as plantas que têm, que estão em floração na altura. Ora, mais um slide. Cá está uma estreitamente generalista em sedum e em 2 ou 3 espécies de sedum. O sedum é o que nós conhecemos por arroz dos telhados, que está em floração relativamente cedo e muito pouco tempo, ou seja, estas espécies que são generalistas, que são especialistas numa flor, vivem relativamente pouco tempo e na forma adulta, vivem às vezes 3 semanas, 1 mês. É este o caso do Flaviopanurgus castiliensis, que é um endemismo de uma parte só da Península Ibérica e que foi descrito de Portugal. Foi descrito há pouquíssimo tempo, em 2018, 2019, era considerada uma outra espécie, também ela própria, que continua a existir, que é uma espécie, ela separou-se de uma outra espécie, que também é um endemismo de parte da Península Ibérica. Todas as espécies de Flaviopanurgus, salvo são 4 ou 5,
ou 6 no máximo, só existem na Península Ibérica, e esta era uma das que foi descrita de Portugal. Existe outra que foi descrita por Portugal também. Ora, pode o slide ir para a frente. E agora vamos para a família, uma família também numerosa, que tem um elemento que nós conhecemos muito bem, que é a abelha do mel. Eu não pus aqui fotografias da abelha do mel, porque já existem tantas ilustrações e fotografias da abelha do mel, que toda a gente já sabe como é que é a abelha do mel. Isto é uma ameigilha. Esta é a altura que as ameigilhas voam geralmente na segunda metade do verão. As ameigilhas são muito bonitas, aparecem nos jardins, não são esquisitas com as flores, têm um voo muito rápido, são solitárias, não têm todas estas abelhas que eu falei até agora são solitárias, não têm qualquer tipo de socialização. Às vezes o que têm é fazem um ninho perto umas das outras. Este nem é o caso, pode ou não fazer, mas geralmente não faz. Mais para a frente, por favor. E agora vamos falar, mais na mesma família Apidae, vamos falar de um tipo. Existem abelhas, que nós chamamos abelhas cuco, que são cleptoparasitas. Ora bem, no ciclo de vida das abelhas, as fêmeas recolhem néctar e pólen, como já vos disse, para preencherem células onde vão pôr um ovo e fechar. Ao longo da evolução das abelhas, algumas espécies tornaram-se parasitas, tornaram-se cleptoparasitas. E cleptoparasitas porquê? Porque eles não parasitam o corpo dos adultos, nem das larvas. O que eles fazem é como os cucos, põem um ovo, procuram ativamente ninhos de outras espécies, da espécie hospedeira, porque todos estes cleptoparasitas têm espécies hospedeiras muitas vezes precisas, outras vezes são no mesmo género, outras vezes são 2 ou 3 espécies, mas são especialistas ou numa ou 2 ou 3 espécies, e põem lá um ovo, o ovo eclode mais depressa que o ovo do hospedeiro, mata o ovo ou a larva do hospedeiro e alimenta-se ele próprio das reservas até completar o ciclo. Esta é uma das espécies de abelha, é uma abelha, de abelhas parasitas. Tendem a parecer-se um bocado com vespas, talvez para também assustarem os hospedeiros e não serem incomodadas neste processo. Para a frente um bocadinho. Pumba. Boa. Temos aqui uma espécie muito conhecida da primavera. Esta não é uma abelha parasita, é uma espécie da família Apidae, muito conhecida, vista muitas vezes nas flores dos jardins, porque também é uma generalista. Tem a língua completamente distendida, porque se esteve a alimentar os apídeis, a família ou subfamília, como queiram saber, Apidae, tem a língua muito comprida, como podem ver, quando está distendida. E esta é a Anthophora plumipes, que até tem nome comum, a abelha das flores de pés peludos, assim é o nome que lhe puseram, um nome comum, e é uma espécie muito comum no norte a sul de Portugal, principalmente até abril, maio. Mais para a frente. Cá temos um dos famosos abelhões. Os abelhões são conhecidos por polinizarem nas nossas culturas, às vezes até culturas que usamos como forragem para o gado, como os trebos, e culturas que nós usamos na nossa alimentação, como os tomates, por exemplo. Muitas vezes até os cereais são polinizados por bombos. Os bombos são insetos sociais, ao contrário das outras espécies que viram. Têm uma sociedade em castas, têm rainhas, não castas tão complexas como as abelhas, mas têm rainhas e têm machos que são expulsos dos ninhos quando saem e aprendem a voar, porque só servem para se reproduzir, mas não, ao contrário das abelhas, não guardam alimento para os adultos. Eles fazem uns potinhos, que são as células reprodutoras, põem lá dentro um ovo, tapam o potinho, e no inverno toda a colónia morre, com exceção das novas rainhas, que são as fundadoras no ano a seguir das novas colónias, e são estas que sobrevivem ao inverno. Temos aqui uma espécie que aparece muito aqui nos arredores de Lisboa, que é o bumbus ruderatus, que é o abelhão de 2 bandas, que é muito conhecido por, não vai só a estas plantas, mas gosta muito de fabáceas. Tem alguma preferência por fabáceas e vai muito aos trebos e outras plantas. Aqui neste caso está num équio, mas agora pode ser mais para a frente um bocadinho. E agora temos outra Apidae, que não parece muito uma abelha, mas pertence a um grupo, também é solitária, pertence a um grupo chamado das abelhas carpinteiras. Esta é uma abelha carpinteira pequena, as ceratinas são muitas no nosso país,
têm geralmente uns reflexos metalizados, utilizam para fazer os ninhos caules ocos ou então buracos na madeira, que muitas vezes ampliam, por isso é que se chamam abelhas carpinteiras. Neste caso, esta é a maior do género, é quase do tamanho de uma abelha do mel, porque há algumas espécies minúsculas neste género. Podes passar, Luciana. Uma espécie que as pessoas geralmente reparam, num grupo, aliás, que as pessoas geralmente reparam, que são as abelhas longicórneas, Eucera nigrilabris, neste caso, que é uma abelha que aparece muito cedo na primavera, aparece no fim de fevereiro e depois em abril já não voa. E neste caso é um macho, tem aquelas antenas muito compridas. Nas abelhas, quase todas, os machos têm mais um segmento nas antenas. Menos há uma abelha que não é assim, que é a abelha do mel, que é diferente das outras, mas neste caso, além disso, os segmentos são muito maiores e as antenas são mesmo muito maiores. Esta espécie é estritamente ligada às plantas da família da couve. As fêmeas, que não está aqui, vão buscar pólen e néctar quase só às plantas da família das couves. Mais para a frente. Dentro dos apídeos também, lá está, outro género de cleptoparasita, parece uma vespa, mas é uma abelha cleptoparasita, neste caso é um macho, do grupo nómada. As nómadas são muitas em Portugal, também são mais de 100, há muitas espécies, são muito difíceis de separar, são difíceis, necessitam quase de uma lupa com muita ampliação, ou mesmo com microscópio, são muito difíceis. E, neste caso, esta espécie de nómada é muito rara, e apareceu aqui em Lisboa. Isso quer dizer que nós não sabemos muito sobre as nossas abelhas. Apareceu aqui num jardim de Lisboa e ela os hospedeiros são 2 ou 3 espécies de andrenas que existem aqui. Por acaso, uma delas existe. E lá está. Tem assim um aspecto de uma vez, não é? Mas é uma abelha. Agora, mais para a frente. Esta é conhecida, acho que toda a gente já viu esta abelha, é provavelmente a maior abelha que nós temos, ou uma das maiores. É a abelha carpinteira comum. Como o nome indica, faz buracos nas madeiras ou amplia os já existentes. É o terror das pessoas que fazem alpendes de madeira, porque às vezes ocupa de tal maneira que alguns desses alpendes vão ter que ser, vão ruir, vão ter que ser substituídos. Pelos vistos, também gosta muito da nova moda dos passadiços, porque também já há queixas que elas, passados uns anos, colonizam os passadiços. São ótimas polinizadoras, solitárias, como a maior parte das nossas abelhas. Têm uma característica que é as fêmeas hibernam dentro desses abrigos, e por isso, às vezes, mesmo em dias de sol no inverno, é possível ver alguns adultos a voar. Ora, mais um slide. Vamos para outra família, ou subfamília, portanto, os coletídeos. Os coletídeos são abelhas sui generis, têm a característica, não há nenhuma abelha coletídea social, são todas abelhas solitárias, muitas vezes fazem um ninho em grandes agregações, no caso do género coletes, e têm a característica de envolver as células reprodutoras com um material impermeável muito parecido com o celofane, por isso os ingleses chamam-lhes cellophane bees, abelhas de celofane. Neste caso, esta espécie só vai à retama, a primeira retama a aparecer, que é logo em fevereiro, por isso é uma abelha com pouquíssimos registros em Portugal, porque nessa altura não anda ninguém atrás de abelhas. Mas esta foi aqui, perto de Lisboa, e certeza que está em todo lado onde haja retama. Né? Mais para a frente. O único outro género de coletídeos, o género coletes, depois só temos mais um género de coletídeos, que é os ilaios. Os ilaios são abelhas muito pequeninas, os machos têm a cara quase, grande parte da cara branca, do clipeus branco e a parte da fronte, e por isso os ingleses chamam-lhes white face bees. São abelhas muito pequenas, muito pouco peludas, ao contrário de grande parte das abelhas que têm pelos, que nós chamamos modificados, que nós chamamos de scopa, ou nas patas, ou na barriga, para recolher pólen e néctar. As cleptoparasitas não têm esses pelos muito desenvolvidos, como é óbvio, porque elas não recolhem, elas vão roubar a outros,
estas abelhas têm um órgão especial, que é o bucho, não é? Um órgão interno, onde guardam essa mistura. Por isso não têm pelos, não têm pelos assim, muito visíveis, nem muito preparados especiais para recolherem essa mistura. São abelhas realmente muito pequenas, as maiores têm 7 ou 8 milímetros, esta é uma das maiores, tem para aí 6 milímetros, só vai aos alhos, cá está ela fotografada em cima de um alho, fazem um ninho, ou seja, as células reprodutoras em buracos de árvore ou galhos ocos. Já está ela, mais para a frente. E agora vamos a um grupo onde existem várias espécies eusociais, ou várias espécies que têm algum tipo de comportamento social nos halitídeos, que o género Halictus é um desses géneros. Uma boa parte dos Halictus tem comportamento social. Este é o Halictus sevoratus, é uma abelha muito comum. Esta fotografia não faz jus, ela tem reflexos cobreados, é muito gira. E são sociais. Ou seja, existe uma rainha, ou várias rainhas dentro do ninho, e este caso é uma obreira que pode voltar, pode ser uma rainha, as castas não são rígidas, como na abelha do mel, a única os machos são expulsos quando saem dos ninhos, e depois pronto, só as fêmeas é que ficam dentro do ninho e voltam para fazer as células reprodutivas. É uma espécie muito comum, está a voar precisamente nesta altura, não tem grandes preferências florísticas, aproveita as flores mais abundantes da época, que nesta época do ano são, por exemplo, trevos, onde haja água há trevos, e eles gostam muito de trevos. Mais para a frente. Temos aqui um outro haliquídeo, muito gregário, não são sociais, mas vivem em grandes agregações. Esta que é o Nomioides facilis. O Nomioides é uma abelha minúscula. Eu a primeira vez que vi tive que ir para uma lupa ver mesmo se isto era uma abelha, porque eles têm geralmente por volta de 3 milímetros, são muito pequenos e vivem em grandes agregações. Também não têm preferências polínicas, geralmente gostam de flores muito pequenas, lá está, porque eles também são muito, muito pequenas. Mais para a frente. E agora vamos para outra família, ou subfamília, que são os megaquilídeos. Os megaquilídeos são uma família com muitos géneros, alguns têm este ar de vespa, têm várias características diferentes, mas tem uma característica comum a todos eles, também há os que não são cleptoparasitas, porque também há megaquilídeos cleptoparasitas, como vamos ver. Os que não são, as fêmeas têm todos a escopa, ou seja, os pelos modificados para apanhar pólen, ao contrário dos apídeos e dos halitídeos, que é nas patas posteriores e em algumas partes do tórax. Neste caso, esses pelos são na parte inferior do abdômen, porque depois dá um aspecto de barriga fofinha, que é uma das características dos megaquilídeos. Neste caso, dos antídeos são conhecidos por abelhas cardadoras, porque as fêmeas apanham fibras das plantas com as quais fazem tipo algodão, né? E com as quais fazem das folhas das plantas, com as quais revestem as células reprodutivas. Não há nenhum megaquilídeo que tenha comportamento social, são todas abelhas solitárias. Neste caso, os antídeos têm preferência por fabáceas, mas podem ir a outras plantas. Para a frente. Cá está um megaquilídeo que não tem pelos, isto é uma fêmea, e não tem pelos na parte inferior do abdômen porque é cleptoparasita. Ou seja, é parasita de outros megaquilídeos, neste caso, megaquilídeos do género megaquilo mesmo. As fêmeas deste género têm o pigídeo, ou seja, a parte final do rabo, muito aguçado, que é para abrirem e depositarem os ovos dentro das células produtoras dos antídeos. Mais para a frente. Já está um megaquilo, octocignata, e aqui pode-se ver muito bem uma fêmea, a barriga, pode lá estar os pelos, a escopa, na parte inferior do abdômen, neste caso são de cor laranja, lá estão eles, não têm ainda pólen, esta não tinha pólen ainda, mas quando tem pólen fica assim uma coisa compactada, da cor do pólen que estão a recolher, como vão ver à frente. Podes passar.
E aqui está, esta é uma ósmia, uma asma andrenoides, em cima de um trevo, porque elas gostam muito do trevo, e cá está, esta está cheia de pólen na barriga, pólen de trevo. As ósmias são muito conhecidas, existem ósmias que foram levadas daqui para os Estados Unidos da América para polinizar culturas de pera, por exemplo. As apis melíferas não são muito eficientes a polinizar algumas plantas. Os megaquilídeos são mais eficientes, até porque têm estes pelos na barriga e conseguem levar mais pólen que não fica preso de um lado para o outro, que se pode soltar, e também porque preferem, às vezes, algumas ósmias preferem o néctar e o pólen de algumas plantas, de algumas árvores de fruto, mais do que as abelhas. Por isso, existem ósmias e megaquilos europeus nos Estados Unidos, porque foram introduzidos lá e ficaram lá. E esta é a última família, é uma família bastante primitiva. Em Portugal só temos 2 géneros desta família, Melitidae. Os Melitides também não são, nenhum deles é social, são todos solitários, às vezes fazem em grandes agregações no solo, mas não são. Este caso é o género Dasypoda, que é o mais comum em Portugal, depois só temos mais 2 géneros, mas não são nada comuns em Portugal. Este é comum em Portugal. E Dasypoda quer dizer pernas peludas, como vocês podem ver. Tem as patas posteriores com muitos pelos, as fêmeas, é onde levam o pólen, e às vezes esse já é volumoso assim, quando estão carregadas de pólen, é uma coisa incrivelmente volumosa. E este é o último género, acho eu, certo, que eu tinha aqui para vos apresentar. Isto foi uma corrida blitz ao mundo da diversidade das abelhas, porque nunca mais sairíamos daqui, não é? Haver 750 espécies. E 750 espécies é um número que nunca é um número, é um número dinâmico. Todos os anos nós conseguimos encontrar mais espécies de abelhas por Portugal, algumas até novas para a ciência, algumas até são descobertas e são novas para a ciência. Este ano, pelo menos 2 ou 3 novas para Portugal já apareceram. Ainda o ano vai mais ou menos pouco mais de meio. As abelhas, como eu disse, têm uma importância incrível nos nossos ecossistemas. E estou a falar destas abelhas por causa muitas vezes por causa de serem especialistas em grupos de plantas. E eu não falo só em ajudar a polinização das árvores de fruto, porque as abelhas fazem, por exemplo, prados, não é? Nós sabemos que um prado multidiverso tem uma implicação fantástica na qualidade do leite e da carne de classe A, no caso da exploração pecuária, e as abelhas fazem isso, porque muitas são especialistas em fabáceas e polinizam as fabáceas, depois outras são em brassicáceas e polinizam as brassicáceas, outras em rosedáceas, outras Então, um prado é uma coisa dinâmica, com montes de abelhas a polinizarem, a aparecerem em épocas diferentes, mesmo em épocas onde já o prado está seco, há sempre algumas plantas que ficam, e essas plantas estão também polinizadas por outras abelhas. Este papel é muito importante, e depois, para não nos esquecermos daquelas que vivem mesmo só de uma espécie, e aí existe uma grande interação entre essa espécie e as abelhas e essa espécie de planta, de tal maneira que se houvesse uma extinção de um elemento, o outro provavelmente também não subsistiria, não ia subsistir. As abelhas, e nós ainda não temos, na verdade, nós nem sequer estamos só a começar a desvendar o véu da importância das abelhas, e quando eu falo, mais uma vez vou frisar, das abelhas selvagens, ou abelhas autóctones, ou abelhas silvestres, ou abelhas solitárias, há todos estes nomes, não é? Do papel deles nos nossos ecossistemas, porque nós até há muito pouco tempo não tínhamos muito essa noção. Isso leva-me a outro ponto, mas primeiro eu posso inverter os pontos ou não, ou seguir o guião. Como proteger toda esta diversidade? A melhor maneira de proteger esta diversidade, as melhores maneiras, não é só uma maneira,
A primeira é conhecê-la, não é? Porque nós só protegemos o conhecer e incentivar que hajam especialistas neste grupo de insetos que são tão importantes e que tão pouca gente conhece, né? Isso é muito importante. Depois é alertar também e ter uma força grande para alertar os meios decisores para que hajam boas práticas na manutenção da nossa flora nativa, não é? A melhor maneira de proteger as abelhas é proteger os habitats, não é? É conhecer e proteger os habitats. Os habitats, por exemplo, nas cidades, estes cortes radicais de mês a mês não protegem as abelhas, nem os outros polinizadores, nem nos protegem a nós, não é? Isso é uma boa prática. Hoje em dia está muito na moda os hotéis para abelhas. Os hotéis para abelhas são ótimos para educação ambiental e nós podemos ter um hotel de abelhas. E até podem fazer alguma diferença num jardim urbano, rodeado de betão, é óbvio. Em espaços naturalizados, as abelhas não precisam de hotéis de abelhas. As abelhas encontram os sítios para nidificar. E grandes hotéis de abelhas podem ter, nesses sítios, podem ter até um efeito pernicioso, porque abelhas que de uma ou outra maneira estariam dispersas vão estar ali juntas, o que pode e muitas vezes faz explosões de parasitas e predadores. Ou seja, abelhas que de outra forma estavam distribuídas pela paisagem, ninhos de abelhas, agora estão ali muito juntos, isso faz disparar também o número de abelhas parasitas e de outros insetos que também são parasitas e que encontram de repente ali um maná. Ora bem, esses insetos vão se reproduzir, esses parasitas, e depois vão se distribuir pelo ambiente e não vão só afetar as colónias de ninhos de hotéis para abelhas, vão afetar também os outros. Vai haver naquele ambiente uma explosão de abelhas parasitas. Por isso é preciso ter cuidado quando se fazem ninhos para abelhas, sempre ninhos quando se for, é sempre numa perspectiva ambiental, de educação ambiental, ou então ninhos muito pequenos. Às vezes vejo ninhos enormes. Nós também já fizemos esse erro e depois com o tempo estamos num período ainda todos de aprendizagem, mas pronto, as boas práticas não são muitas, é deixar a vegetação, proteger a vegetação nativa, proteger os habitats, o conhecimento como proteger as abelhas é essencial, nós conhecermos as espécies e conhecermos as suas interações com o meio, a sua ecologia e biologia, vamos estar muito mais à vontade para as proteger. Esse era o ponto 4. O ponto 5, que é um breve estado da arte e a que nível estamos no conhecimento das nossas abelhas. Bem, se fosse aqui há 4 ou 5 anos atrás, ou há 5 ou 6 anos atrás, este ponto era um terror, porque nós sabíamos muito pouco das nossas abelhas e não sabíamos mesmo quase nada, e tudo que sabíamos era devido a pessoas que tinham feito coleções, que de vez em quando especialistas que de vez em quando vinham a Portugal, até às vezes por outros motivos, e que apanhavam algumas abelhas e que publicavam lá fora, mas esforços que não eram concertados. As coisas estão melhor, e estão a melhorar, e nós temos uma rede colaborativa com a coordenação do Flower Lab em Coimbra, que se chama, eu vou-lhe chamar Polinet, que assim, com várias entidades, com várias faculdades, é uma rede de investimento no conhecimento dos polinizadores, e as abelhas são polinizadores profissionais, não é? Todos os outros são os que estão mais ligados. Há muitos polinizadores é uma vaga. Há mamíferos polinizadores nossas latitudes não, mas nos trópicos existem morcegos polinizadores, existem répteis polinizadores, existem montes de insetos de outras ordens, coleópteros, dípteros, lepidópteros, que são polinizadores, mas os polinizadores por excelência, os únicos que têm aparelhos especializados em recolha pólen e néctar são uma grande parte das abelhas, por isso essas também são os que eu chamo os polinizadores profissionais. E esse grupo formou-se este ano, está a tentar estabelecer pontes e
tentamos perceber como é que podemos, e é a primeira vez que um grupo desses aparece, e eu estou muito esperançado que as coisas possam, tenho alguma esperança que as coisas possam, a partir daí, andar mais para a frente, ou pelo menos as pessoas ganharem esta consciência de que os polinizadores são essenciais e conhecê-los é essencial. Mas até agora, nós até 2018 não tínhamos uma lista muito consistente das nossas abelhas, por exemplo. E foi preciso, em 2018, 3 especialistas ingleses, o Paul Dock, que já faleceu, entretanto, o Tom Wood e o Ian Cross, vieram para Portugal durante uns tempos, andaram a ver as nossas coleções, falaram com as universidades portuguesas, com os investigadores que andavam a fazer montes de outros trabalhos com insetos, outros insetos variáveis, de outros grupos, e foram ver, e fizeram algumas viagens também pelo país. Então estabeleceram uma lista que na altura ia e publicaram, chama-se Bees of Portugal, está publicado, e davam mais cerca de 720 espécies para Portugal. E isso foi muito importante porque essa lista impulsionou muitas pessoas. Eu fui uma das pessoas que fui impulsionado por essa lista, e depois conheci um dos autores, o Tom, que veio cá várias vezes, isso foi essencial para que as pessoas começassem a pegar, pelo menos já tínhamos a pegar no material, e cada vez ir mais para o campo, e apanhar, coletar, fotografar, isso tudo, isso é essencial, e nós nos últimos 3 anos duplicamos o que sabíamos sobre as nossas abelhas. A este ritmo, se tudo correr bem, e se mais gente se sentir incentivada, e agora com estes grupos, com estas coordenações, com esta rede colaborativa e mais pessoas se interessam por abelhas, pode ser que daqui a 5 ou 6 anos hajam mais pessoas, e hajam especialistas em grupos, e que consigamos saber tomar pulso às nossas abelhas, e saber mais ou menos quantas abelhas temos, qual é a distribuição das nossas abelhas. Isso tudo está mais ou menos por saber, não é? Pronto, ou seja, mas o caminho já começou, já existe alguma luz. Como eu disse, todos os anos aparecem espécies novas, e aparecem, além de espécies novas, também aparece outra coisa muito importante, que é abelhas que tinham 1 ou 2 registros, de repente começam a ter 100 registros, 50 registros, e até estão ao lado, no jardim ao lado de casa, porque afinal são muito comuns. E afinal até não vão só àquela planta, vão também a outras plantas, ou seja, cada vez sabemos mais da ecologia também, isso é fantástico. E pronto, este é uma passagem a correr sobre o mundo das nossas abelhas, e esses polinizadores desconhecidos, que agora começam a ser um bocado conhecidos, e também para limpar um bocado aquela imagem de sempre que se fala nas abelhas, Save the Bees, e aparece a fotografia da Apis mellifera, da abelha do mel. Eu costumo comparar com proteger as aves selvagens, e aparecer a fotografia de uma galinha. Essa comparação é mais ou menos, não é muito exata, mas é mais ou menos assim. Não tenho nada contra a abelha do mel. A abelha do mel é mais uma espécie de abelha. Acho, e não sou só eu, acho que o número que a abelha do mel tem em certos sítios pode também ter uma superexploração, como por exemplo há sítios que têm excesso de manadas de vacas, outros de carneiros, outros de outro animal que é por nós controlado e domesticado. A abelha não é bem domesticada, mas é controlada. E pronto, era mais ou menos isto que eu queria dizer hoje. E agora, se quiserem fazer perguntas, eu não sei se foi muito rápido, eu sou muito rápido, geralmente sou muito rápido, mas, ou se quiserem que eu esclareça algum ponto em particular, estou aberto. Obrigada, Albano. Deixamos agora aqui espaço para os nossos participantes colocarem as suas questões. Dávamos aqui preferência a que pudessem fazê-lo de forma oral,
levantando aqui a mão e depois nós daríamos aqui permissões para ligarem aqui os micros e colocarem as questões. Se alguém quiser fazê-lo, poderá fazê-lo agora. De qualquer das formas, nós já temos aqui algumas questões e se calhar começamos por aí, deixando aqui os nossos participantes. Afinal temos aqui já o João David, só um momentinho, João, acho que já é possível, veja lá se consegue ligar. João David Folgado. Boa tarde. Obrigada. Boa tarde, David. Uma vez mais, obrigado pelo webinar, porque são sempre bons webinars. Obrigado ao convidado também, que foi muito interessante isto. A minha questão vai também aqui no sentido, há pouco falou das abelhas, da Apis mellifera, e que às vezes é explorada em excesso, e isso pode, não sei se é dessa opinião também, pode se calhar contribuir para a degradação do habitat das outras abelhas, pode se calhar provocar aqui algum stress no próprio habitat delas, mas a minha questão é também no que respeita ao bombos, porque ultimamente tem-se visto muito utilizar os bombos de outras espécies que não são as nativas, que estão a hibridizar com o nosso, sobretudo com o lusitano. Usa-se muito aquelas caixinhas que nós vemos, não vou dizer as marcas, mas há muitas, para colocar nos tomateiros, nas estufas, ou mesmo às vezes até a nível particular, e libertam depois bombos que depois vão reproduzir com o nosso que é muito mais importante e além disso é endémico e que está a colocar em risco de extinção essa hibridização. Não sei qual é que é a sua opinião em relação ao assunto, portanto era só aquilo que eu gostava de também levantar aqui um pouco sobre o... A sua pergunta tem 2 pontos, eu vou responder primeiro por ordem de chegada dos pontos. O primeiro ponto, sobre se o excesso de apiários pode influenciar negativamente as abelhas nativas e os outros animais. Não temos estudos nesse sentido, nem noutro sentido. Isto não está estudado. O senso comum diz que provavelmente. O que nós sabemos certinho, certo, é que o excesso de apiários condiciona a existência de vegetação, porque as abelhas, ao preferirem um certo tipo de flores às outras, vão polinizar mais essas, por isso essas flores, esse tipo de vegetação vai prevalecer. As abelhas do mel são generalistas, são oportunistas e fazem muito bem. São abelhas que vão a flores maiores, com mais néctar, têm algumas... Ou seja, às vezes não gostam tanto de pólen numa ou outra flor, por isso esse tipo de vegetação que elas preferem vão ser favorecidas. Isso é óbvio. Ou seja, elas podem, um excesso de apiários pode condicionar o tipo de vegetação de uma área. Se isso depois pode ou não acabar com alguns tipos de vegetação que as outras abelhas oligoléticas preferem, isso também não está estudado. Poderá ser que sim. Agora, o excesso de apiários pode ser realmente negativo, até porque depois, mesmo para a própria abelha do mel, porque o que acontece é que depois nas épocas não sei se é apicultor, mas nas épocas más vão ter que ser alimentadas com xaropes e aditivos, ou xaropes, não sei como é que... Porque há áreas neste país que têm uma época de floração relativamente curta, e estou-me a lembrar de algumas partes do distrito de Beja, como Serpa e Mértola, onde a partir de maio poucas espécies estão em floração, estão algumas como a Dietrichia viscosa e outras, mas não são muito importantes para as abelhas do mel, ou seja, isso também pode ser negativo, porque estamos uma parte do ano, cerca de 50% dos meses do ano, essas abelhas o que têm para comer são xaropes que lhes são oferecidos, porque o mel nós tiramos, não é? O que elas reservariam naturalmente para essas alturas do ano, que era o mel, como eu disse agora, nesta altura, a abelha do mel é a única das nossas abelhas, há mais no mundo, mas das nossas abelhas, que guarda alimento também para os adultos, para a época má. Ora bem, nós tirando esse alimento, temos que lhes dar alguma coisa para comer para que os apiários subsistam. Então estas abelhas vão ficar uma grande parte do ano a comer comida que não é a melhor possível.
Quanto à segunda, sobre os bombos, sim, os bombos são importados, não são espécies diferentes, é a mesma espécie, é o bombos terrestres, mas é o bombos terrestres de outra subespécie que não a nossa, que, como disse muito bem, é o bombos terrestres lusitânicos, a nossa. Não é? Sim, há o perigo realmente de se criar uma espécie genérica, como os medicamentos, uma espécie genérica, e essa espécie ser muito, para já, o acabar de uma subespécie, ou enfraquecer uma subespécie. E, por outro lado, essas espécies ficam depois muito mais vulneráveis a doenças. Por isso também é uma... Isso, acho que as pessoas fazem isso de ânimo leve, não existem muitas legislações sobre isso, mas isso também espelha o nosso desconhecimento sobre as nossas abelhas, não é? É mais uma vertente. Espero ter respondido à sua pergunta. Sim. Obrigado. Nada, nada. Obrigada, João. Temos aqui o José Alberto Pereira. Viva. José, pode ligar o seu micro, basta ligar o seu micro para colocar a questão. Estão a conseguir ouvir? Sim, agora sim, sim. Ok. Antes de mais, muito obrigado por poder participar neste webinar. Parabéns ao orador, portanto, ao Albano. A questão que eu coloco é muito simples. Tenho um bom exemplo junto ao meu concelho, que é de Paredes, portanto, tenho o concelho de Lousada, em que a autarquia resolveu informar a população que não iria cortar as flores silvestres dos jardins, das rotundas, isso tudo, no sentido de aumentar a possibilidade de polinização através das abelhas, nomeadamente. A minha questão é se não seria de implementar e replicar estas boas práticas noutros pontos do país, aumentando realmente a polinização e, portanto, permitindo o aumento das diferentes espécies de abelhas. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua pergunta. Já é famosa, o município de Lousada é famoso. Eu acho que já não é só o município de Lousada. Logicamente e obviamente que sim, era óbvio. Nós próprios falamos com as autarquias, estamos nomeadamente de Lisboa, e provavelmente isso poderá ser relativamente breve prazo ou curto médio prazo implementado. Existe, depois há uma questão de fundo, que é uma questão educacional, não é? Que as pessoas, quando olham para uma área com vegetação nativa a crescer no seu ciclo natural, tendem a ver uma coisa mal cuidada, lixo, isso tem que alterar, as pessoas têm que ser educadas nesse sentido. Mas era ótimo que isso acontecesse, isso e outras práticas. Isso não ia só ajudar os polinizadores, ia ajudar as abelhas, ia ajudar tudo, nomeadamente ia ajudar a diversidade florística dessas zonas. Porque nós não arroparmos sucessivamente os nossos jardins, as nossas áreas urbanas e algumas partes das estradas, estamos a favorecer algumas plantas em detrimento de outras. Estamos a favorecer as plantas que resistem a esse tipo de corte, não é? E outras mais frágeis estamos a desfavorecer. Por isso era ótimo também para outros serviços, ou seja, para todos os ecossistemas. Espero ter respondido à sua pergunta. Muito obrigado. Obrigada, José. Temos o João Cardoso, também com a mão levantada. Nós já vamos ler aqui as questões que estão no bate-papo, que entretanto já colocaram. Passamos só aqui a palavra ao João Cardoso, que também queria colocar alguma questão. É só ligar o micro ao João. Obrigado. Antes de mais, parabéns pela apresentação. Eu estou neste momento a trabalhar um pouco em investigação sobre abelhas, mas também sou um bocado inexperiente na área, dado que não é o meu grupo inicial de trabalho. E a pergunta que lhe ponho é se existe algum material relativamente acessível que ajude para uma identificação mais precisa. Portanto, no que diz respeito à família é execuível, mas identificar a espécie é um grande desafio. E se existe algum material que seja específico para isso? Ora, boa tarde, João. Muito obrigado pela tua pergunta. Espero não te desiludir, mas é muito difícil mesmo. Existe um livro, eu vou buscar aqui à minha prateleira, só um segundo, eu não fujo.
enquanto o Albano foi buscar o livro, relembro que já colocámos aí o contacto do e-mail, o endereço de e-mail do Albano, e que enviaremos também posteriormente. Este livro é muito bom para chegar ao género, ou seja, mais do que a família. E temos um livro que chega a algumas espécies, mas as espécies de Inglaterra, que são 200 e pouco, acho que não chegam às 300. Quanto ao resto, existem chaves publicadas e tornadas públicas para alguns pequenos grupos, como por exemplo a Seratina. O resto é muito difícil de obter ou é inexistente. O que se tem que fazer é ler, é procurar na net a descrição das espécies, ou seja, dos trabalhos em que descrevem as espécies, e a melhor maneira estudar abelhas é uma coisa muito que implica muito tempo. A melhor maneira é ir para o campo, coletar, fotografar, chegar a casa, montar os exemplares em coleção, para servirem como referência e comparar, e alguns, eu tenho exemplares que estão em coleção, que estão há 3 e 4 anos sem ser identificados. A parte boa disto tudo é que o conhecimento dessa forma, mas tem que haver uma boa dedicação, vai-nos aumentando de ano para ano. Eu hoje olho para as abelhas que coletei em 2018 e já só não sei identificar meia dúzia. Isso é ótimo, mas João, é difícil. Existem esperanças, túneis ao fundo do túnel, por exemplo, um dos géneros mais prolíferos em Portugal é o género Andrena, e se calhar daqui a 1 ano ou 2 vai aparecer uma chave para as Andrenas da Europa, da autoria de Tom Wood. Pois, mas fora isso, há espécies que nem consegues contactar os especialistas, há géneros, aliás, que nem consegues contactar os especialistas, e o que tens é que te inscreveres em grupos na net, andar a procurar publicações, trocar chaves com pessoas, fazer os teus próprios anotamentos. Eu faço desenhos em cadernos, posso dar um exemplo, às vezes quando tenho dúvidas, faço coisas destas, assim, mas é um trabalho de muita dedicação, porque é um grupo muito complexo. Não é assim um grupo relativamente fácil. As borboletas e as libelas têm as suas dificuldades, mas são coisas fáceis. As abelhas são uma coisa complexa que exigem muita dedicação. Eu ando desde 2018 a estudar quase 90% das abelhas e ainda só consigo chegar a 30% das espécies. E já sei muito. Já estou muito contente. Se calhar daqui a mais 2 ou 3 anos consigo chegar a 60 e fiquei todo contente também. Espero ter respondido à tua pergunta e não ter desiludido, porque eu acho que nós precisamos de pessoas que se interessem por abelhas. Não me desiludiu, de facto era o que eu já estava à espera, mas pronto, obrigado na mesma pela ajuda. Eu para já ainda estou numa espécie só, mas pode ser que chegue a esse nível também. Obrigado. Nada. Obrigada, João. Temos aqui a primeira pergunta, espero não ter falhado outras para trás. Portanto, a primeira pergunta, Tiago Lima, deixa aqui a seguinte questão. Se o Albano também estuda as moscas abelhas, exemplo do género Vila? Não estudo, eu não estudo dipos, mas são companheiras de estrada. E porquê que são companheiras de estrada? Porque as abelhas têm parasitas. Além de terem outras abelhas, há outras abelhas que são as cleptoparasitas que eu falei, que parasitam algumas abelhas, existem outros insetos a parasitar abelhas. E uns dos muito desconhecidos são os do género, os da família Bombilidae, nomeadamente o género Vila. O género Vila também parasita, não só, mas parasita abelhas solitárias. Por isso eu estou muito habituado a vê-los, mas não sei muito mais do que separar o género. Por isso... Ou seja, conheço o género, sei o que é que ele está a falar, mas não estudo esses insetos. Ou seja, sei muito pouco sobre eles. Espero ter... Portanto, agora deixem-me lá ver o que é que temos aqui mais. Temos aqui alguns comentários. O Manuel Costa faz aqui uma questão, se calhar o Albano já respondeu,
Bem-aja pelo seu trabalho na divulgação da entomologia e da herpetologia. Que bibliografias recomendaria sobre a ecologia das abelhas e que guias de campo, sobretudo, que tenham as abelhas ibéricas? Pois, cá está, os guias de campo que eu conheço que têm as abelhas ibéricas, eu mais uma vez vou mostrar, são estes dois, e se me deixar depois no mail eu respondo, não é? São estes dois guias. Um deles tem as da Europa e outro deles tem só as inglesas. Se bem que o das da Europa é um guia para chegar ao género, não é um guia para chegar à espécie, depois fala em todas as espécies, eu tenho uma lista de todas as espécies, mas depois falam em algumas em particular, mas não, isso não existe, infelizmente não existe. Provavelmente irá existir, e uma das coisas boas é que se cada vez mais pessoas se interessarem por este tema, provavelmente daqui a 10 anos existe, ou 5, mas para já não existe, o que era ótimo, que eu adorava que existisse. Nós, juntamente com o link da gravação deste webinar, iremos enviar também, possivelmente, e depois pedimos ao Albano para nos ajudar nessa tarefa, aqui as menções bibliográficas das publicações que o Albano está a mostrar. Portanto, temos aqui outra questão. Quinta do Madeira, podia referir os géneros de plantas preferidos do género bombos? Os bombos são poliléticos, ou seja, há bombos com algumas preferências, mas não são especialistas em absolutos em plantas. Por exemplo, bombos terrestres vai uma enorme variedade de plantas. O que condiciona um bocado mais os bombos é que serem abelhas pesadas, de língua comprida, por isso geralmente vão a flores em forma campanulácea, ou seja, flores que têm uma corola comprida. Por exemplo, aos trevos, vão aos équions, vão às alfazemas também, neste caso não tem corola comprida, mas há muitos bombos que são usados para polinizar. Árvores de fruto da família das rosáceas, como o género Pyrus, que são as peras, o género Malus, que são as macieiras, o género Prunus, que são as ameixoeiras, e fabáceas. Quando eu digo fabáceas, falo mesmo nas favas, falo nas ervilhas, falo nos trevos. Há bombos que têm uma certa apetência por essas plantas e que as preferem se elas existirem num composto florístico, mas não são especialistas em plantas. Marta Santos coloca aqui a questão: há características distintivas entre as diferentes famílias que permitam, quando observamos uma abelha, identificar facilmente a família a que pertence? Olá, Marta, muito obrigado por essa pergunta, que é muito pertinente, mas facilmente não existe nada disso. Não existe nada fácil neste mundo das abelhas. O que existe, mas podem, claro, uma pessoa com um bocado de treino pode distinguir as famílias, o que já é um grande passo. Para já as abelhas dividem-se logo em dois grupos. As que têm a língua comprida, a língua, a glossa, aquela parte que às vezes se vê e as que têm a língua curta. As que têm a língua comprida são, essencialmente, os megaquilídeos e os apídeos. As que têm a língua curta são os outros. Os outros, estou a falar em Coletidae, estou a falar em Melitidae, Andrenidae, que têm a língua curta, mas depois algumas espécies já não é assim tão curta, mas são consideradas de língua curta, e a Alictidae, que tem a língua tipo dobrada em duas, parece um braço do alien, parece a larva de uma libélula, que também são consideradas de língua curta. As características de divisão das famílias, além da língua, vão também pela venação das asas, ou seja, pela forma como estão dispostas as nervuras das asas, sendo que há uma família que tem sempre duas células submarginais, mas depois há outras famílias que têm alguns elementos com duas células submarginais. Tem a ver também com a forma de uma da venação das asas, que pode ser curva, no caso de todos os halitídeos é curva, e no caso dos andrenídeos é reta, mas isto é um conjunto de características, estar a enumerá-las todas agora era preciso se calhar um outro webinar, com certeza, de mais uma horinha ou duas. Eu posso fazer
daqui no futuro, fazer uma pequena apresentação nesse sentido, chegar à família. Mas sim, são essas características, mas não é uma característica clara, ou seja, é um conjunto de várias características que depois, e depois, como eu falei um bocado, de todos os megaquilídeos fêmeas, todas as fêmeas de megaquilídea que não são cleptoparasitas, porque existem cleptoparasitas na família megaquilídea, e os que não são megaquilídea, todas as fêmeas têm a scopa no ventre. Ou seja, ver uma abelha com o ventre, ou seja, a parte inferior do abdômen, peludinha, é sempre um megaquilídeo. Por exemplo, isso é uma característica porreira, porque é daquelas que é fácil de ver. É um megaquilídeo, pumba. Mas o resto não há assim nada fácil, Marta. Infelizmente não há. Espero ter respondido. A Marta colocou outra questão. Caso se pretenda disponibilizar um prado biodiverso para a alimentação de polinizadores durante um ano inteiro, se existe alguma lista de plantas a utilizar? As diferentes plantas deverão ter uma época de floração distinta ao longo de todo o ano, de forma a proporcionar alimento grande parte do ano. Existe alguma lista destas adaptada à realidade do nosso país? Eu não conheço. Sei que pessoas que estão muito mais aptas a falar sobre isso do que eu, botânicos, de prados multidiversos com sementes autóctones, como por exemplo Paulo Pereira, e são pessoas que trabalham com botânica a fundo, se calhar têm esse composto. Eu teria que inventar um composto, teria que pensar muito sobre isso, e era sempre em função das abelhas. Isso eu acho que conseguia fazer, mas depois existem outras coisas que não são em função das abelhas que eu não conseguiria fazer. Existem prados que se podem comprar, mas eu creio que esses prados têm sementes genéricas ou até que muitas vezes nem são autóctones. Por isso não posso responder a essa pergunta, ultrapassa um bocadinho os meus conhecimentos atuais. Mas, quer dizer, eu tenho a certeza que alguns, aí alguém tem essa fórmula. Não sei se essa fórmula existe nas casas que vendem sementes. Gostava também de saber, já agora, se alguém souber, que me diga. O que eu sei é que existem compostos para prados e que têm sementes de plantas que não são autóctones. Isso eu sei. E que são as mais utilizadas. Porque eu vejo essas plantas. Quando estou no campo, portanto, em maio, vejo assim uns trebos esquisitos, mas de resto não sei. A Helena tomou a liberdade e colocou um link aqui da Polinet que tem aqui informações sobre as espécies que podem ajudar, plantas que podem ajudar os insetos polinizadores. Portanto, e nós depois também podemos enviar este link. Temos aqui temos aqui no chat bastantes perguntas, vamos ver se conseguimos responder a todas. António Enes Ferreira, da Herdade do Pinheiro, de Duzo, coloca a seguinte questão. Gostaria de saber se este grupo ou programa já está fechado ou é aberto a novos ecossistemas e localizações. Estamos a promover uma identificação lista de polinizadores em Alcácer do Sal e gostaríamos de ter parceiros científicos no âmbito de uma valorização científica de todo este trabalho. Deixo desta forma um convite e abertura neste sentido. Pronto, é mais uma... Sim, ok, isso é um convite. Alguém lhe há de responder a isso, certeza, ou da Polinet. Sim, mas é um convite muito bem-vindo, sempre. Depois aqui o professor Rui Farinha coloca a informação que é professor do ensino básico e secundário e se existe alguma documentação de apoio que explique como se pode e deve montar exemplares em coleção. No terreno da nossa escola há muitos insetos mortos e penso que poderia ser didático explorar esta vertente com os miúdos. É execuível? Será correto? Eu não vejo porque não. Não vejo porque não. Assim, quando os insetos já estão mortos, já nem é preciso capturas. Eu não vejo porque não. Existe, eu não tenho aqui de memória se existe existirão com certeza documentos sobre de como montar insetos. Montar insetos não é a coisa mais complexa do mundo, mas seguem algumas normas. Só para dar um exemplo muito rápido, os coleópteros são pinchados ou são espetados pelo hélito esquerdo, as abelhas, no caso das abelhas não, é o tórax, ou geralmente as pessoas espetam no tórax, patas abertas, asas, os dois pares de asas abertas. Eu uso pranchas de esferobite, faço à medida para os insetos, os alfinetes entomológicos inoxidáveis, isto é muito importante, não podem estar, porque às vezes as pessoas não sabem e passado meia dúzia de anos lá se vai tudo, não é? E está num local seco, principalmente estar num local seco, os insetos têm que ser bem secos antes de transitarem para uma caixa de coleção
Isto são os rudimentos. Agora, de certeza absoluta que se procurar na net, que se vai ter algum lugar onde se ensina os rudimentos de formar uma coleção entomológica. E eu acho que se não há esse caso, se não há capturas, ou capturas em exagero, eu acho que é uma ótima atividade e é uma atividade que pode aproximar as pessoas, principalmente os jovens da entomologia. E tudo bem, se quiser depois ficar com o meu mail e falar comigo, eu posso dar mais algumas dicas. Resto é isso. Temos aqui uma pergunta da Ana Picanço. Gostaria de saber se já observou alguma interação positiva, favorável, entre as abelhas melíferas, sociais e as solitárias. Não. Nunca observei muitas interações. Geralmente o que acontece é que as abelhas apis melíferas são maiores e são mais fortes que as outras abelhas, e quando chega uma flor expulsam as outras abelhas, porque são mais pequenas. Mas também já existia ao contrário, já existia abelhas do mel a ser expulsas por outras abelhas, ou porque são mais territoriais. Por exemplo, há machos de outras espécies que não a melífera, que são muito territoriais e que patrulham aquele pequeno espaço. Eu estou a falar dos antídios, por exemplo, que são muito territoriais, patrulham aquele pequeno canteiro de flores ou aquele pequeno espaço de flores, e quando para lá uma abelha do mel é expulsa. Mas essas são abelhas também do mesmo tamanho, são grandes, por isso. Não, nunca tive com grandes interações entre abelhas. A interação que eu vejo é que há sítios onde, se nós procurarmos abelhas, em 100 abelhas que vemos, 90 são as do mel. E isso é a grande parte da realidade do nosso país. Ou seja, nós não temos nenhum sítio em Portugal onde nas nossas listas não tenhamos uma abelha do mel. Desde os 1900 metros de Serra da Estrela ao fundo do Parque de Montezinho, às praias do Algarve, às dunas das praias do Algarve, nós temos sempre na nossa lista abelhas do mel, sempre. As abelhas do mel estão em todo lado neste país, em todo lado. Às vezes estão em números que nós até ficamos admirados, tipo, uau, aqui só vimos uma abelha, pronto, do mel, mas noutros sítios são 90% das abelhas são as do mel. Não sei se sempre foi assim, também era bom se soubesse isso. E qual é o impacto disso, não é? Se há impacto. Temos aqui, creio eu, uma última pergunta. Teresa Brás, que dimensões aconselha para um hotel de polinizadoras? Eu aconselho que nunca sejam maiores que uma caixa de sapatos. Uma caixa de sapatos já é um hotel grande. Mas pronto, uma caixa de sapatos é uma coisa que se pode viver bem com isso. Mas geralmente é isso, é uma caixa de garrafa, daquelas caixas de madeira de garrafa, uma caixa de sapatos, porque como eu expliquei um bocado, estamos a cumprir alguma função ecológica, porque realmente, principalmente em espaços urbanos, as abelhas provavelmente não terão tantos sítios para nidificar, e não estamos a concentrar grandes populações de abelhas que de outra forma seriam dispersas e isoladas. Isso é bom. Obrigada, Albano. Entretanto, o José Pereira e o João Cardoso, que colocaram as suas questões. Não sei se entretanto surgiu alguma questão, porque têm a mão levantada ainda, ou não. Se entretanto tiverem alguma questão, façam o favor de dizerem. Entretanto, e para encerrarmos aqui o nosso webinar de hoje, a Andreia Capecinha coloca: boa tarde, nestes estudos não especificam a espécie da vespa velutina. Onde acharia que essa espécie se enquadra? Essa espécie enquadra-se numa espécie invasora, exótica, que está no nosso país há cerca de 10 anos e que é um predador natural de outros insetos, nomeadamente de abelhas. De abelhas, principalmente da abelha do mel. E um dos problemas de ter, por exemplo, grandes hotéis de abelhas é propiciar a espécies como a abelha velutina mais presas. Porque a abelha velutina consome, grande parte das vezes, insetos sociais, abelhas e vespas sociais, porque é uma maneira em que gasta pouca energia e consegue sempre apanhar muitas presas. Basta-se pôr em frente a um vespeiro ou em frente a uma colmeia de abelhas e apanha bastantes presas.
No caso das abelhas solitárias, como elas estão dispersas ou são muito pequeninas, não compensa uma vespa velutina apanhar, assim, tentar capturar grande parte desses insetos. Claro que se tivermos um mega hotel de abelhas super ocupado com abelhas solitárias, a vespa velutina também vai explorar esse recurso. Sim, mas a vespa velutina é isso, é uma espécie invasora, exótica, que está em franca progressão, que eu não sei como é que está agora. A última vez que eu vi tinha chegado à margem sul, já é comum no Seixal e em alguns sítios da margem sul, não sei como é que está no Alentejo, e se já chegou ao Algarve, não sei. Eu vi-a chegar ao Porto, aqui em 2013, salvo erro, chegou ao Porto. Entretanto, o ano passado sei que chegou a Lisboa, e agora não sei, é uma espécie de rápida progressão, e vai progredir em Portugal durante muito sítio, porque há muitos apiários em Portugal. E já vai ter sempre comida para progredir e para formar grandes colónias. Temos aqui mais uma pergunta. Mafalda Braga coloca aqui a questão de quantos em quantos metros deveriam ser colocados os hotéis. Quantos hotéis por hectare? Eu não tenho esse estudo, não creio que ninguém tenha. Não creio que ninguém tenha. Mas, ou então se alguém tem, eu não sei. Então atenção que podem ter, não é? E eu não sou... Nós no Tages já fizemos hotéis. E de vez em quando fazemos hotéis. Mas, e vamos aprendendo com o que vamos fazendo. Mas, geralmente, um hotel por hectare acho que seria bom. Como eu disse aqui já várias vezes, os hotéis têm uma função essencialmente de educação ambiental. Ou seja, servem muito bem para as crianças e para as outras pessoas verem que existem abelhas solitárias e que algumas delas fazem ninhos em hotéis. Ou seja, em buracos na madeira ou ramos ocos. São só as abelhas que fazem ninhos em ramos, buracos na madeira, buracos nas paredes ou ramos ocos, são as únicas que utilizam os hotéis. Estamos a falar de cerca de 20 a 15 a 20% das nossas abelhas. Ou 30, vá lá, mais 25%. Estou a chegar a mais ou menos um número que não deve andar muito longe. O resto, de 70 a 75% das nossas abelhas não utiliza ninhos para abelhas, porque faz o ninho em subsolo ou em barrancos e não utiliza esses dispositivos. Por isso, nós estamos a falar apenas uma pequena parte, menos de um terço das nossas abelhas utiliza os hotéis para abelhas. Por isso, os hotéis para abelhas devem ser principalmente utilizados de uma forma de didática ou de pesquisa também, porque não? Fazer pesquisa científica com hotéis de abelhas é ótimo, principalmente para descobrir aquelas tais espécies de abelhas, as parasitas, e para as identificar e saber os hospedeiros. Há quem faça isso, porque na natureza é difícil encontrar ninhos de abelhas solitárias, por isso essa forma é uma maneira fácil de encontrar ninhos de abelhas solitárias, e para a educação ambiental, explicar que existem outras abelhas que não a abelha do mel, e assim. Pronto, é mais ou menos para isso que servem os hotéis. Claro que, como eu disse ao princípio, um hotel de abelhas, aqui no telhado, no jardim do meu prédio, que está cercado por prédios por todo lado, na Avenida dos Estados Unidos da América, ia ter ocupantes e ia ter um papel ecológico. Porque aqui não deve haver muitos sítios onde as abelhas façam ninho. Agora, numa área naturalizada, numa quinta, numa propriedade, num jardim de uma aldeia virada para o campo, é mesmo só só tem um papel mesmo de educação ambiental, porque aí as abelhas têm muitos sítios para fazer ninho. Espero ter respondido à pergunta. Eu não sou contra os hotéis para abelhas, não, atenção. Não quero que as pessoas fiquem a pensar isso. Eu só quero dizer que tudo tem uma medida, não é? Obrigada. Creio eu que já não temos mais questões. De qualquer das formas, nós já deixámos o e-mail e vamos enviar também por e-mail para vós, para quem se inscreveu, o endereço de e-mail do Albano. Portanto, entretanto, outras questões também poderão colocá-las. Muito obrigada, Albano, mais uma vez. Nada, eu que agradeço. Agradeço a toda a gente que teve paciência para estar aqui uma hora a ouvir-me falar de abelhas. Porque é um assunto que eu gosto de falar, eu ficava aqui umas horas a falar de abelhas, eu fico sempre constrangido porque penso que as outras pessoas pronto, podem achar um bocado entediante, mas... Não, quem se inscreveu, de certeza, e quem assistiu, de certeza que não achou. Mas de resto, eu é que agradeço mais uma vez a disponibilidade para estar aqui, a ti, ao ICNF em geral, não é? Engenheiro Farinha também, e toda a gente. E quando quiserem, qualquer coisa, contar comigo, eu estou sempre... Logo que eu tenho a disponibilidade, está tudo bem.
Obrigada, Albano, pela partilha. Nada. Foi um prazer Para mim também foi muito bom. ter-te aqui. No nosso último webinar, curiosamente, estávamos a falar disso há pouco, o nosso primeiro webinar deste ano foi dedicado aos insetos, mais especificamente às borboletas, e este, agora antes de entrarmos de férias, foi dedicado às abelhas, portanto, creio eu. Duas pessoas do Tages, por isso ficou mesmo em família, ficou tudo na mesma casa, muito bem. É verdade, então esperamos que ainda este ano ou durante o próximo ano possamos contar aqui com as vossas presenças da Tages, que são sempre um prazer. Eu espero ter correspondido às expectativas, não sei, às vezes ficou a impressão, por exemplo, o João Cardoso, acho que houve alguém que há um bocado perguntou, não sei se foi o João Cardoso, se havia guias e chaves para abelhas e não sei o quê, e que as pessoas vão pensar que eu vou aqui tirar aqui coelhos da cartola e ficar tudo. Não, infelizmente eu não consigo saber, não sei tudo, não é? Nós ainda estamos numa fase, todos nós, inicial deste caminho, mas espero ter correspondido às expectativas. Claro que sim, e eu acho que os participantes também perceberam que este é um caminho que, né, faz caminhando e as aprendizagens vão surgindo, se calhar quase todos os dias, não é? E muito obrigada pelo teu trabalho também nesta área e que também serve de inspiração para quem gosta desta temática. Muito obrigada, Albano. Obrigada a todos, mais uma vez, pela vossa participação aqui neste webinar e obrigada a todos aqueles que participam e que têm participado nos nossos webinars. Como já deu para perceber, vamos entrar de férias agora no mês de agosto, voltamos dia 7 de setembro com mais um webinar e que depois, mais próximo da data, iremos enviar a informação e o acesso depois à inscrição. Muito obrigada a todos. Obrigado, uma boa semana. Tchau. Obrigado. Obrigada, Albano. Obrigada.